bem com vocês? Eu tô aqui hoje fazendo um vídeo que eu não esperava que eu fosse fazer esse mês. A série First Kill, ou Primeira Morte, estreou na Netflix no começo desse mês. E eu demorei um pouco pra assistir porque eu tava com realmente muita coisa pra fazer. Mas eu e a Sibeli sentamos pra fazer isso no fim de semana. E eu preciso dizer que depois que eu comecei, não tinha simplesmente mais como parar de assistir. E antes que me perguntem se vai ter vídeo sobre o desenho Dead End, eu preciso dizer que eu fiquei muito em dúvida se hoje eu fazia esse vídeo sobre First Kill ou sobre ele. Então eu fiz uma enquete exclusiva pros membros aqui do canal e foram eles que escolheram que o vídeo de First Kill saísse primeiro. Então o de Dead End deve sair lá pra julho. E se você quiser saber como faz pra ser membro do canal e ter acesso a coisas exclusivas, incluindo enquetes como essa, é só clicar em Seja Membro aqui embaixo. Mas vamos lá. Pra quem não conhece, First Kill é basicamente um Romeu e Julieta lésbico entre uma vampira e uma caçadora. A série foi criada pela V.E. Schwab e foi baseada num conto escrito por ela mesma. A premissa por si só já me atraiu, mas eu tinha visto os trailers e eu fiquei com um pouquinho de pé atrás, porque eu fiquei assim, nossa, mas será que isso dá pano pra manga pra 8 episódios? Eu achava que ia ficar meio naquela de, oh não, ela não pode descobrir sobre mim, sabe? Só que aí veio o primeiro episódio e já no primeiro episódio elas descobrem a verdade uma sobre a outra. E aí eu fiquei muito curiosa pra saber como que ia continuar a partir daí e eu não consegui parar de ver. E eu preciso dizer também que pelo trecho que a Netflix divulgou, eu não achei que elas iam ter muita química. E isso aqui talvez seja um pouco spoiler, mas assim, eu me sinto na obrigação de dizer pra caso alguém aí tenha pensado a mesma coisa que eu. Aquele trecho é assim, intencionalmente. Ele não é pra ter química e depois que você assistir o primeiro episódio até o final, você vai entender por que não tinha química naquele momento. A série tem sim seus problemas, teve algumas coisas naquele universo que não ficaram muito claras, não encaixaram ali pra mim. Tem intenções de pessoas que eu ainda não entendi direito, mas eles conseguiram manter muito bem uma trama de Romeu e Julieta que funciona muito bem ali. E ainda colocaram um monte de reviravoltas que me deixaram querendo continuar vendo. Mas assim, eu tenho muitos elogios pra essa série, mas hoje eu quero focar em um específico, porque ele foi, né, o que me chamou mais atenção. Se você ainda não assistiu, daqui pra frente vai ter spoiler. Então eu recomendo assistir antes de continuar o vídeo. Mas eu vou começar com spoilers mais moderados e no final vai ter um spoiler que é bem grande, mas eu vou avisar antes de falar esse spoiler, tá bom? Então se vocês quiserem continuar mais um pouquinho aí, beleza. Bom, então, o que eu achei mais interessante nessa história é que por mais que ela seja extremamente representativa, afinal, a gente tem um casal lésbico como protagonistas, o drama Romeu e Julieta não é construído em cima do fato delas serem meninas, e sim do fato de uma ser uma vampira e outra ser caçadora. E é incrível porque, tipo, os pais delas realmente não se importam nem um pouco com o fato de que elas gostam de meninas. Eles se preocupam porque essas meninas são de um grupo do qual eles são inimigos mortais. É basicamente a mesma energia da Odália de The Owl House. Ainda assim, a forma como os pais lidam com esse relacionamento delas, de uma certa maneira, funciona como uma alegoria pra homofobia. E assim, vocês me conhecem, eu amo alegorias. Mas o fato dessa história não ficar só na alegoria leva as coisas pra outro nível. Porque assim, é muito fácil você contar uma história que seja implicitamente LGBTQ+. Mas é muito difícil você contar uma história LGBTQ+, em que ser LGBTQ+, não é um problema, mas os problemas enfrentados por aqueles personagens são uma alegoria dos problemas enfrentados pela comunidade LGBTQ+. Assim, ó, só pra vocês entenderem melhor, talvez aqui com um exemplo, eu amo o fato do filme Luca, da Pixar, poder ser lido como uma alegoria sobre ser LGBTQ+. Mas a gente não tem uma confirmação da sexualidade dos personagens de fato. Ele fica só na alegoria. Agora imagine esse filme num contexto em que o Luca e o Roberto de fato fossem um casal e ninguém visse problema nisso, mas vissem problema no fato deles serem monstros. É isso que acontece em First Kill e eu acho maravilhoso. A gente tem, por exemplo, uma cena em que os pais da Kel resolvem fazer um ritual de rompimento nela, porque eles acreditam que o único motivo pra ela estar apaixonada pela Juliette é que ela foi mordida e isso criou uma conexão entre elas. E o jeito que essa conversa acontece parece muito uma conversa sobre, tipo, como a filha deles foi influenciada por um certo grupo com o qual eles têm preconceitos e que por isso ela está se comportando igual às pessoas que eles perseguiram a vida inteira, sabe? Tipo aquelas conversas de você não é assim, são só as más influências. A gente tem, a partir do 5º episódio, todo um movimento das mães da cidade contra os monstros. Parece muito um movimento contra a comunidade LGBTQ+. Tipo aquelas pessoas que atacam a comunidade no clipe de You Need to Calm Down da Taylor Swift, sabe? E é justamente nesse arco que vem um questionamento de que
eles odeiam tantos monstros que eles nem sequer consideram a possibilidade de ter convivido a vida inteira com alguém que escondeu isso. O que eu também não consigo deixar de ver como uma alegoria para homofobia, sabe? E agora a gente vai pro grande spoiler que eu comentei. Então, de novo, se você não quiser spoilers, para o vídeo por aqui, deixa o like, volta depois, porque esse spoiler aqui é do episódio final da série, ok? Porque esse spoiler aqui é do episódio final da temporada, ok? Eu quero falar sobre o Theo ter sido transformado em vampiro. Eu fiquei completamente assustada com o quanto o pai dele mudou da água pro vinho quando ele descobriu o que aconteceu. Ele foi de meu filho favorito pra meu filho morreu, isso aqui é um monstro e eu preciso matar ele. E isso pra mim foi bem a realidade que muitas pessoas LGBTQ+, vivem dentro de casa. Muita gente é expulsa de casa depois que se assume ou é descoberta. Quantas pessoas LGBTQ+, não devem ter ouvido a frase você não é mais meu filho no mundo, sabe? E o arco da Thalia tentando salvar o Theo ganha ainda mais peso quando a gente pensa por esse lado. A Thalia é uma mãe que ama o filho independente do que ele seja e que tá disposta a sacrificar tudo pra que ele seja salvo. Ela leva ele até o Oliver porque é o lugar mais seguro que ela consegue pensar no momento. Enquanto pro pai ele virou um monstro, pra mãe ele vai ser sempre o mesmo menino. E eu tô muito curiosa pra ver como o arco do Theo vai se desenvolver também, porque eu acredito muito que ele possa servir como uma alegoria para pessoas que agem de maneira preconceituosa porque elas passaram a vida negando a própria sexualidade ou negando a própria identidade de gênero. E que uma vez que elas têm contato com a comunidade e se descobrem parte dela, elas precisam remover cada camada de preconceito ali para se aceitar e se entender. Quanto ao grupo do Oliver, eu vejo duas saídas no que diz respeito a alegorias aqui. Eu acho que ou ele vai servir para mostrar que você pode encontrar família em outros lugares para além da família de sangue, ou ele vai mostrar que não é porque um grupo ou pessoa te acolhe que ele vai ser sua família. Tentando explicar um pouco melhor, o Oliver, ele tem um perfil meio aproveitador. E tem muitas pessoas que se aproveitam de pessoas LGBTQ+, que ficaram desamparadas pela família e foram parar na rua. Então eu acho que o Oliver pode acabar servindo pra mostrar a importância do apoio da família, ou de se encontrar os amigos certos pra ajudar. Porque querendo ou não, a Thalia podia ter levado ele pra Margot, mas ela não levou porque as duas eram tratadas, né? Enfim, eu acho todas essas alegorias muito legais, mas talvez se a série tivesse ficado só nas alegorias não seria tão legal assim. Algumas delas até poderiam ser problematizadas, mas é o fato delas servirem de pano de fundo para uma história que tem uma representatividade real, explícita e mostrada muito bem, que torna elas tão interessantes. Porque como a representatividade existe de fato ali, as alegorias conseguem ir para os mais diversos caminhos. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me contem se tem alguma outra alegoria que vocês repararam ou acham que repararam e que eu não comentei aqui. Me contem também o que vocês acharam de tudo isso que eu comentei por aqui. Queria agradecer aos membros do canal Partido Universo Senador e a Tio, Biscoito, João, Atarahane, Crona e Flávio Barbosa. Muito obrigada por serem membros e, de novo, se vocês quiserem saber como faz pra ser membro, clique em Seja Membro aqui embaixo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra ver os próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo.